Olá, alunos do terceirão. Vamos continuar aqui nas aulas de física, então vamos começar aqui a colocar alguns vídeos online no YouTube sobre os assuntos das aulas. A gente já viu aqui a questão de carga elétrica, a definição de carga elétrica, que corpos são carregados com partículas positivas, os prótons, negativas, os elétrons, e tem também partículas neutras, os nêutrons. Tive que quando por acaso o corpo ele ganha elétrons, ele fica com excesso de elétrons, ele fica carregado negativamente, e veio calcular lá com Q igual a NE, onde é aquela carga elementar que cada elétron tem. E também vimos que quando ele perde elétrons, ele vai ficar com excesso de prótons e vai ficar carregado positivamente. E aí a mesma forma para calcular, Q igual a NE, onde E vai ser a carga elementar de cada próton. Essa carga elementar é igual para elétron e para próton, só muda mais e menos, depende se para próton, mais e menos para elétron. Vimos também que esses corpos eles ganham carga e perdem carga de algumas formas, por atrito, por contato e por indução. A gente viu lá nas aulas como calcular isso ali, como calcular não, qualquer ideia, como acontece isso aí, vendo até aquele caso, tinha aquele brinquedinho lá que fazia levitar um negocinho no meio da aula. Pois bem, nosso próximo passo aqui nas aulas de física é entender como essa força elétrica acontece. Então começamos aqui com força elétrica, entender o que é a força elétrica, como esses elétrons e prótons e tudo mais, eles se atraem ou se repelem, depende de cada caso. Já estou até falando além do que devia agora. Vamos lá então. Começamos aqui falando sobre o que a gente vai ver na aula. A gente vai ver então força elétrica, uma análise qualitativa da qualidade da força e depois quantitativa do valor da força, a relação entre as cargas e distância. E depois também alguns exercícios. Vamos lá. Primeiro, força elétrica faz parte das 4 forças fundamentais da natureza. São 4 elas. A gente vê no ensino médio 2 delas. A gravidade, em que massa atrai massa. Então a gente cai para a Terra porque a Terra está nos atraindo. A gente atrai a Terra junto, só que a gente é muito, muito pequeno, então não consegue mexer a Terra. Então a gente aqui cai para a Terra, mas as massas se atraem. A gente vê aqui no terceiro ano a parte do eletromagnetismo. Começamos vendo hoje força elétrica, vai ter depois, mais tarde, força magnética, e elas têm relação entre elas, então faz parte do eletromagnetismo. A gente não vê aqui a força nuclear fraca, que tem a ver com decaimento radioativo. Vê um pouquinho em química, mas não é nesse critério. E também não vê a força nuclear forte, que tem a ver com o núcleo se manter coeso. Apesar de ter muitos prótons no núcleo, eles não se repelem. Então ele fica lá coeso, ele fica lá inteiro, porque tem uma força nuclear que atua somente no núcleo, chamado forte, força nuclear forte. Atua só no núcleo e aqui atua só no raio do átomo, no decaimento radioativo. Então são forças muito quânticas para nível atômico. O resto aqui é de nível macroscópico. Vamos lá, continuando aqui. A força elétrica, uma análise qualitativa. Então, qual que é a qualidade da força? Ela pode ser de repulsão ou de atração. Depende de quê? Dos sinais das cargas. Então, cargas e sinais iguais, mais e mais. Então, um corpo carregado positivamente e outro corpo positivamente carregado, eles se repelem. Então, tem a força de repulsão. Assim como cargas de sinal negativo. Então, cargas iguais, mais e mais, menos e menos, se repelem. Então, tem forças aqui de repulsão. Cargas de sinais opostos, mais e menos, se atraem. Tem aqui uma forçazinha, uma em direção ao outro, então tem atração. Percebam que essa carga positiva aqui está atraindo a negativa. Então, está aqui a força que essa aqui faz é para cá. E a negativa atrai a positiva e faz força para cá. Então, as cargas estão se atraindo aqui. Já a análise quantitativa de quanto é esse valor dessa força, a gente vai ter que usar uma fórmula. Essa fórmula é uma lei experimental. Então, foi feita por esse cara aqui, esse Coulomb, Charles Coulomb. Então, ele que propôs, ele que fez o experimento, ele que fez os dados e tudo mais.
e chegamos na fórmula atual, que é essa aqui. Força elétrica K vezes Q1 e Q2, as duas cargas que se atraem ou se repelem, dividido pela distância ao quadrado. Esse K a gente vai ver o que ele significa, não se preocupem com isso, mas o importante da fórmula inicial é o seguinte, ó, as cargas, elas estão em cima, elas se multiplicam. Então eu tenho K vezes Q1 vezes Q2. Está aqui em módulo porque a gente não vai calcular para onde a força aponta e só o valor dela inicialmente. Então aqui não importa se for positivo ou positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. Vai calcular tudo com positivo e depois na análise da força, se for uma carga positiva ou uma negativa, a gente vai saber que essa é uma força de atração. Se for duas negativas, repulsão. Duas positivas, repulsão também. Então depois a gente vai analisar isso, não é agora, no cálculo. Então as cargas em cima, elas se multiplicam, então a força elétrica é proporcional ao produto dos valores das cargas, a multiplicação, e é inversamente proporcional ao quadrado de distância. Então quanto mais distante está essas duas cargas, menor é a força. Mas não só isso, é menor ao quadrado. A gente vai ver mais tarde aqui nessa mesma aula que quando tem o dobro da distância, quando é 2 vezes mais afastado, a força fica 4 vezes menor, porque 2 ao quadrado é 4. Então não é só a distância normal, é a distância ao quadrado. Tem várias coisas na natureza, várias leis da natureza, em que a intensidade cai com o quadrado da distância. Outra delas, por exemplo, é a intensidade luminosa. Quanto mais distante, menos fótons. Outra, a intensidade sonora. Quanto mais distante, vai diminuindo bastante a intensidade sonora com o quadrado de distância. Então, quanto mais distante, menor é a força. A própria gravidade tem uma forma muito parecida com essa, também cai com a distância ao quadrado. Então, quanto mais distante, menor é a força de gravidade. Por isso que corpos que estão um pouquinho longe da Terra perdem essa atração com a Terra. Não é tão pouquinho assim, mas é um distante da Terra, ele vai perder a atração, ele vai viajar para longe no universo. O que significa cada coisa? O que significa cada coisa? Bem, o Fe é força elétrica. Essa é parte da história. Qual é a unidade que a gente vai usar? Newton. Toda força é Newton, em homenagem a Isaac Newton. O Q1 e o Q2 são as cargas elétricas que estão se atraindo ou repelindo. Depende do módulo delas. Então Q1 e Q2 são as cargas elétricas. O D é a distância de separação entre as cargas. Então D é a distância entre as cargas. Qual é a unidade de distância? Tem 100 metros. Não pode ser em centímetros. Tem muita coisa em exercício em centímetros. Tem que ser em metros. E por fim, o que aparece aqui mais estranho é esse K. Esse K é chamado de constante eletrostática do meio. Em geral, a gente vai usar o valor de K sendo do vácuo. Eu mesmo, como professor, não lembro de ter visto algum exercício que use um outro K que não seja do vácuo. Então vocês não se preocupem com isso. E esse K ele é dado na questão. Ele é dado no enunciado da questão. Então o K é constante eletrostática do meio, em geral do vácuo, onde esse K aqui é 9 vezes 10 elevado a nona, e aqui é a unidade de medida. Isso aqui não se preocupem com isso aqui, não. O que importa é o valor 9, 10 a 9. O valor mais real é 8,99, mas em cálculos aqui a gente vai usar o K igual a 9 direto. Então 9, 10 a 9. Percebam que apareceu aqui, ó, 10 na 9 aqui, ó, né? Apareceu na notação científica. Então, para quem não lembra, é bom dar uma revisadinha. A gente vai fazer com cuidado. Não vai ter tantas contas assim, não. Vai ser uma ou outra continha. É mais para ter uma ideia de como é essa força de atração entre as cargas. Vamos lá, então, para exemplos de como isso acontece. Primeiro aqui, eu tenho aqui a questão, já tenho aqui a resposta. Então, vamos analisar a questão inteira e as respostas. Vamos lá. Seja F a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga que separam por uma distância R.
Assim, qual das duas figuras abaixo melhor ilustra as forças de repulsão entre duas partículas de carga 2Q e 3Q, separados pela mesma distância r? Muito bem, eu tenho 2Q e 3Q. Então, no lugar daquele Q1 e Q2, a gente vai colocar aqui 2Q e 3Q. Como está em cima e está multiplicando, essa multiplicação de 2 com 3 vai dar 6. Então, essa força entre as duas cargas tem que ser primeiro iguais. As forças sempre são iguais. E tem que ser iguais a 6F. Então, resposta aqui, 6F. Tudo que não tinha igual não podia ser. Então, aqui 2F, 3F, 3F, 2F não tinha condições de ser. O 5F e 5F, e aqui em cima FF, até tem possibilidade, porque são iguais. Só que como 2 vezes 3 dá 6, resposta é 6F, letra E. Mesmo valor de força, e 6, porque 6 é 2 vezes 3, dá 6. Exemplo 1 é isso aqui. Não tem tanto cálculo assim na história. Exemplo 2 é já uma continha para a gente ver a análise de força, de valor mesmo, tá? De quanto vai valer essa força. Muito bem. Calcule o módulo da força elétrica entre duas cargas elétricas positivas, idênticas, Q1 igual a Q2, e ambas valem, aqui está errado o valor, ambas valem 2 vezes 10 na menos 6 coulombs, separadas no vácuo em duas distâncias, a letra A, 1 metro, e letra B, 2 metros. Dados K0, 919, a constante eletrostática do vácuo. Isso aqui é uma questãozinha que eu tinha numa lista lá de exercícios. Qual que é a ideia para resolver? A gente vai resolver então para 1 metro e para 2 metros. Temos aqui item A e item B. Está pronto aqui já a conta. Quem quiser parar aqui e dar uma olhadinha na conta antes de continuar, fique à vontade no vídeo. Vamos continuar então com a resolução, lendo passo a passo. Muito bem. A questão pede a força elétrica. Então tem que calcular este FE aqui. Se ele pede a força elétrica, ele dá todo o resto. Ele dá o K, dá o Q1, dá o Q2, dá a distância de algum jeito. Vamos lá. Quais são os dados aqui? O K ele dá K0, 9, 10 a 9. Tá aqui, ó. O valor das cargas, Q1 igual a Q2. Aqui de novo, eu mudei o slide, não esqueci de mudar aqui. E de novo temos Q1 e Q2, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Está aqui. E a distância é 1 metro. Então tem o D, tem o Q1, tem o Q2, tem o K. Aqui essa forma não tem mais módulo aqui, porque tudo é positivo. E o módulo já faz isso ficar tudo positivo. Então a gente tirou aqui o módulo e ficou só aqui a forma mais limpa, mais bonitinha. Colocando aqui os dados, que já está aqui da fórmula, no lugar do K, 9, 10 na 9. No lugar do Q1, 2, 10 menos 6. No lugar do Q2, 2 vezes 10 menos 6. A distância 1 está aqui embaixo. 1 metro tem que ser distância em metros, está em metros, fechou, valeu. Está pronto já. 1 metro, 1 ao quadrado aqui. Em cima, para resolver, a gente multiplica os da frente. 9 vezes 2 dá 18. Vezes 2, 36. Está aqui 36. E aqui no 10 elevado a 9 menos 6 menos 6, somos expoentes. 9 menos 6 dá mais 3. Menos 6 de novo dá menos 3. Então tá aqui, ó, 9 menos 12, 9 menos 12, menos 3. Resposta final, para deixar sempre entre 1 e 10, que é assim que se faz na notação científica, eu fico com 3,6 vezes 10 menos 2. Eu passei a vírgula 1 para trás aqui, vai somar 1 aqui em cima
menos 3 mais 1, menos 2. Para o item B é bem similar, só que a distância agora é 2 metros. Então mudei a distância, vai mudar um pouquinho a conta. A gente já sabe, já tem que ficar claro, que como a distância está maior, a força tem que ser menor. Isso é claro. Quanto maior a distância, menor é a força. Porque quanto mais distante, mais difícil se atrair ou se repelir as coisas. Muito bem. De novo, ele quer saber a força, quer saber o FE. Então tem aqui a fórmula K, Q1, Q2, K, Q1, Q2, D ao quadrado. Tem os dados aqui, o K0 é o mesmo valor de antes, Q1 e Q2 mesmas cargas, a distância agora é 2 metros. Então toda essa parte de cima da fórmula aqui, ó, é igual lá de lá, ó. Igual, não mudou. Só vai mudar a distância que está embaixo aqui, ó. Eu vou dividir, antes 1 ao quadrado era 1, não mudava nada. Agora 2 ao quadrado é 4. Então, ó, lá em cima, 9 vezes 4, 10 a menos 9 aqui, mesma coisa, mesmo valor, 9, 2 vezes 2, 4, expoentes 9 menos 12, mesma coisa de lá, de cá, só agora eu vou dividir por 4 e não mais por 1. Dividir por 4, eu cortei esse 4 com este 4 aqui, resposta final, 9, 10 menos 3. Pode parecer que esse número aqui é maior, porque aqui é 9 e aqui é 3,6. Só que ele tem aqui mais zeros aqui, ó, menos 3 e menos 2. Então, quanto mais próximo de zero, quanto maior o elevado aqui, e menos 2 é maior que menos 3, então essa força aqui ela é menor do que aquela. Menor que aquela. Então aqui temos um caso de uma força menor. Eu vou até mudar um pouquinho a resposta e colocar de maneira errada aqui, para ficar... Ah, não dá para mudar. Para ficar melhor, mas não dá para mudar. Eu fiz outra história aqui. Então a força diminuiu com a distância. Ela ficou 4 vezes menor do que era com 1 metro. É 2 metros, a força é 4 vezes menor. Isso já chama a atenção para a gente de uma coisa. Relação da força entre cargas e distância. Quanto maior a carga dos elétrons aqui, dos prótons, das cargas que estão se atraindo e repelindo, quanto maior a carga, maior a força. Porque a carga naquela fórmula aqui, ó, nesta fórmula aqui, a carga está em cima. Então, quanto maior, mais multiplica, fica maior em cima. Quanto maior a distância, que está na parte de baixo da fórmula, quanto maior a distância, menor é a força, porque vai dividir por mais. Assim como é aquele exemplo do 1 e do 2 metros, 1 ao quadrado era 1, 2 ao quadrado é 4. Então vai dividir por mais. Como está embaixo, mais distante, é menor a força. E aqui tem um exemplo básico, tá? Se está o dobro mais afastado, 2 vezes mais afastado, a força será 4 vezes menor, que é o caso do exercício anterior. Se for o triplo mais afastado, a força é 9 vezes menor, como é o caso, como é um outro caso qualquer, porque a distância está embaixo, está ao quadrado. Agora, se for mais perto, a força é maior. Mais longe é menor, mais perto é maior. E aqui vem outra ideia de resposta. Se eu tenho metade da distância, a força é 4 vezes maior. Olha como é similar a ideia. Eu tenho o dobro, é 4 vezes maior. Eu tenho a metade, metade é 4 vezes maior. O dobro, 4 vezes menor. Metade, 4 vezes maior. Se eu tenho 3 vezes mais distante, é 9 vezes menor. Se eu tenho 1/3, então é mais perto, é 9 vezes maior. Quanto mais distante, menor é a força. Quanto mais perto, maior é a força. Como usar isso aqui numa questão? Tem aqui um outro exemplo aqui. Também aqui está resolvido já, está pronto ele, mas vai usar essa ideia de distância maior e menor.
a questão aqui. 3 objetos pontiformes com cargas elétricas iguais estão localizados como mostra a figura abaixo. Então tem uma carga P, uma carga Q e uma carga R. A intensidade da força elétrica exercida por R sobre Q é 8 10 menos 5. Então, entre R e Q, que está mais perto, 8 vezes 10 menos 5. Qual a força elétrica exercida por P sobre Q? P sobre Q. P sobre Q é mais distante. É mais distante. Então tem que ser uma força maior. Qual a mais tem essa força menor? Mais distante é menor. Então é o seguinte, ó. Essa letra C, letra D e letra E já não pode ser. Porque ó, entre Q e R é mais perto, força maior. Entre Q e P é mais longe, força menor. Isso aqui, tá? Essa é a lógica. Quanto mais distante, menor a força. Todos os casos na C, D e E, eu vou ter valores maiores do que esse cara aqui, ó. Maior do que esse. Então, C, D e E não pode ser. Para começo de conversa. Agora vai ser qual? Vai ser A ou B. E aí vem. O C está à distância. Aqui é 1 centímetro e aqui é 2 centímetros. A distância entre P e Q é o dobro do entre R e Q. Se a distância é o dobro, a força é 4 vezes menor. É só pegar esse valor aqui, ó, que está aqui, divide por 4. Ó, o dobro da distância, a força 4 vezes menor. Divide por 4, dá 2 vezes 10 menos 5. 8 divide por 4 igual a 2. Resposta certa, letra A. Então é bem simples a ideia. Então, a gente não vai aqui fazer contas muito mirabolantes aqui. Quando tem muitas cargas, em geral é para fazer uma relaçãozinha de distância. Ou de cargas. Se tem uma carga que é o dobro da outra, a força é o dobro. Se tem as duas cargas o dobro, a força é 4 vezes maior, porque eu vou ter que multiplicar 2 e 2. Então é só multiplicar em cima e dividir o D mais longe embaixo. Quanto mais distante, menor a força. Quanto mais perto, maior a força. Quanto maiores as cargas, maior ainda é a força. Quanto menorzinhas as cargas, menor é a força. Fechou a lógica toda aqui? Eu vou deixar então esse exercício, um texto também lá no Google Classroom, para reforçar tudo que eu falei aqui, com leitura, e alguns exercícios lá para vocês resolverem. Uns 4, 5 no máximo. Resolvam no caderno. Quem quiser, mande esse. Entre em contato comigo para mandar esse exercício a discutir lá na postagem. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa semana aí. Tchau, tchau.